não conheço essa prática aqui em Parintins. E eu acho assim que isso é coisas abusivas, coisas de pessoas que não têm o que fazer, na verdade, e agem dessa forma. Eu discrimino, né? Porque eu sou uma católica, né? E na Bíblia diz que a gente não deve ir por esse caminho, né? Falar sobre religião é complicado porque a gente tem a opinião da gente, mas aquela coisa, né? Tolerância, né? De não machucar as pessoas. Mas eu acho assim, uma religião do paganismo, entendeu? Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Santo Epemba de Angola. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Santo Epemba de Angola. Gira, gira, gira dos caboclos. Sem sua gira eu não posso trabalhar. Assim, assim. Tanta folha, tanta semente, tanta ciência no Umbanda é a paz de espírito, é a reunião espiritual, é uma missão, é uma religião, né? A Umbanda, a gente sempre fala assim, a Umbanda é paz, amor e caridade. Que a gente é tratado dentro do salão com todos os meus filhos de santo, né? A quimbanda são coisas que as pessoas fazem para tentar derrubar o outro. Então o guia ele vai demandar contra os quibandeiros que trabalham contra o mal, fazendo sempre o mal. Eu trabalho com linha branca, tá? Trabalho com todas as 7 linhas, eu trabalho com linha branca. Eu uso minha linha de Exu, eu uso, mas ela tem horas e momentos para me usar. Mas eu uso. Porque todo pai de santo, ele tem tanto a linha branca quanto a linha de Exu, que o povo chama de linha negra. Abrimos a nossa gira, pedimos a proteção. Abrimos a nossa gira, pedimos a proteção. A Deus Pai Todo-Poderoso e a Virgem Conceição. Abrimos a nossa gira, pedimos a proteção. A Deus Pai Todo-Poderoso e a Virgem Conceição. A Deus Pai Todo-Poderoso. A Umbanda ela é muito tem preconceito porque diz que é macumba, as pessoas não conhecem e julgam logo. Fulano é macumbeiro, a fulana faz feitiço, essas coisas, né? Então na Umbanda não, você tem a opção de escolher, né? Eu vou trabalhar com isso, com benzedura, eu vou trabalhar com desenvolvimento de médio, ou eu vou trabalhar para fazer feitiço, dependendo do caboclo que está na tua linha, né? No meu caso eu escolhi isso, eu trabalho com desenvolvimento de médio, né? Nesse país multirreligioso, houve durante muito tempo um domínio marcante da religião católica, né? Tida como uma religião que demarcava o nosso berço, né? Então nascemos católicos.
catolicismo era, portanto, o berço e o destino da nação. Os primeiros censos demográficos, por exemplo, que tratam da questão religiosa, que abordam a questão religiosa, vão mostrar que os católicos lá nos anos 40 eram 95% da população, algo em torno disso. E década a década esse número vem caindo, chegando aí na casa dos 60% agora no censo de 2010. Então é um país que vai se modificando, cuja matriz religiosa vai se modificando, e é mais ou menos estável dos anos 90 para cá o número de sujeitos que se dizem adeptos das religiões afro-brasileiras, entendendo esse grupo como algo que congrega basicamente duas grandes religiões, né? A Umbanda e o Candomblé, com concentrações em algumas regiões, como a região Nordeste, onde a imigração promovida pelo tráfico, né? Falar em imigração pode parecer um pouco estranho, porque na verdade esses sujeitos vêm aprisionados, vêm no tráfico negreiro, é mais concentrada. Então, o primeiro desafio seria aceitar que somos um país plural em termos de religião, mas somos também um país em que essa pluralização foi se dando entremeada, né? Ela foi se dando num contexto onde os choques entre as diferentes matrizes religiosas também se deu, né? Não dá para eliminar esse enfrentamento e aceitar que tudo se deu de uma forma tranquila. A minha religião, ela começa desde o começo da minha vida mesmo, né? Que eu trouxe de berço, sou umbandista, sou pura no santo, né? Então eu trouxe do meu berço. Venho desde a idade de 7 anos, eu comecei a ter muitos movimentos, passar muitos problemas, né? Vivido e sair junto com a minha mãe. Se eu sei assim que a minha mãe me conta, né? Então, a partir dos 17 anos, aí eu comecei a ter coisas muito piores. Então, eu tive que aceitar uma coisa que eu não acreditava, né? No que eu tinha, no que eu podia acontecer comigo. Então, minha mãe me chamou a atenção, disse que me levou em alguém para cuidar, e essa pessoa disse que eu teria que trabalhar. E eu nunca queria acreditar. Que essas coisas assim, é difícil você chegar no começo de alguma coisa, você chegar de primeira e você entrar, você tem que saber o que vai fazer, né? Então, quando eu tomei a decisão de que eu deveria trabalhar, até porque a minha mãe é médium e 2 irmãs minhas mais é médium, né? Inclusive uma já até faleceu. E eu tive mais que assumir por causa que a minha mãe estava passando com muitos problemas. Então, para mim, se eu assumisse, eu tinha certeza que a minha mãe estava durando até hoje, porque ela é médium também de caboclo puro dentro da Umbanda, trazido de berço. Quando eu tomei a decisão que eu iria aceitar, né? Isso aqui eu ia completar 18 anos. Aí eu entrei para fazer um tratamento no terreiro do meu pai Daniel. Tomei decisão de lá para cá, eu não parei mais. Tive que me cuidar e cuidar mesmo. Levei a coisa a sério, com responsabilidade, né? Porque não adianta fulano dizer assim, eu sou médium e não levar nada a sério. Porque uma mediunidade é uma responsabilidade muito grande da pessoa quando ela quer seguir. E para ela seguir, para enfrentar uma vida que eu enfrento, ela tem que ter muita coragem, muita determinação, muita segurança, saber separar uma coisa de outra. Eu venho girar.
Na Umbanda eu comecei desde os 7 anos, né? Porque é um dom, como os guias falam, né? Ele já nasce com a gente. Então, a partir dos 7 anos de idade, eles começam a se manifestar, né? A gente começa a fazer banhos ou interpretar sonhos. De uma forma ou de outra, a gente começa a ter os ensinamentos, né? Que eles vão passando. Mas dentro de terreiro, dentro assim de rufado, tambor de roda, terreiro de Umbanda mesmo, eu comecei com 13 anos no terreiro do pai Wilson, né? Ele já é falecido, né? Aí ele começou a fazer os tratamentos, né? Entrei na roda e os guias começaram a irradiar e a falar o que eles queriam, né? Como que a gente ia trabalhar a partir dali. Aí foi que então eu tomei a decisão, né, que eu queria aquilo, porque ele falou assim que poderia ter uma opção de afastar, só que com determinado tempo eles voltariam, né. E nesse processo de afastamento eu poderia adoecer, uma coisa ou outra, que muitas coisas poderiam também acontecer, né. Aí naquele momento, né, eu decidi que era algo que eu queria, se já estava comigo, que eu ia levar em frente. Aí eu comecei a fazer tratamento aí para as rodas no terreiro, né, dentro da Umbanda mesmo. Comecei a incorporar as entidades, né, que são os guias, e aos poucos eles foram deixando eu viver assim a minha vida normal, né, porque eu não vejo como problema, eu vejo como um dom, isso. E cada um ali dentro daquela roda se entende, né. E dentro da roda do ritual, como a gente pode chamar, né, do culto, eles vão se manifestando as entidades e vão falando o que eles querem, né, vão pedindo. O sete encruzilhada. Toma conta e presta conta no romper da madrugada. O sete encruzilhada. Toma conta e presta conta no romper da madrugada. Ninguém pode ir comigo. Bom, conversando com a minha mãe, desde muito criança, já acontecia algumas coisas que não eram, vamos dizer assim, normais, como uma criança qualquer. Mas lá pelos 8 anos de idade, quando eu fui entendendo mais por que só eu via aquilo, eu comecei a questionar meus familiares dentro de casa. E por um determinado momento não falavam muito sobre isso, mas a minha mãe já sabia. Em um determinado momento eu comecei a passar muito mal de ver, não conseguia dormir. E com isso a minha mãe falaram para ela me levar numa pessoa que benze, né? Chegando nessa pessoa, ela falou que eu era médium e que eu tinha que me cuidar. A primeira pessoa que eu conheci, ela me fez esse processo que a gente fala que é fechar o corpo para que as coisas ruins não venham, que venham só coisas boas. Aí eu fiz todo esse processo e foi nesse dia que eu falei que eu queria. Aí eu conheci a Cíntia, só que no primeiro trabalho que ela me convidou eu não vim. Aí no segundo aí eu vim e foi como uma alegria sobrenatural, de ouvir o barulho do tambor, de sentir aquele friozinho na barriga, aquele arrepio, aquelas mãos geladas me deixou fora de mim. Mas mesmo assim eu me controlei lá, sentada, vendo o trabalho. E aí a partir desse trabalho, a entidade que representava naquele momento me convidou, se eu quisesse participar do terreiro, através do Dona Sônia, ela veio e falou para ela, me convidou, e eu disse que, não naquele momento, mas em outro momento eu ia vir aqui, que eu gostei muito. Aí passei a vir, acho que um mês depois eu comecei entrei na corrente para dançar junto com eles, para cantar aqueles pontos, para receber as entidades. Eu disse que naquele momento eu estava preparada para isso, eu sentia essa força, esse axé dentro de mim, que é essa força sobrenatural que vem através das entidades dos caboclos da Umbanda. Foi na Umbanda que eu nasci.
comecei o tratamento quando através da minha visita, que eu cheguei aqui, aí começaram o tratamento comigo. Quando aconteceu, foi inesperado, entendeu? A gente, o médium, ele não consegue ver e nem explicar para uma pessoa quando a gente incorpora. A gente sente eles, o guia perto da gente, a gente sente o caboclo perto da gente, mas a gente não vê a hora, o momento que chega, a gente não vai saber qual foi e quem era que estava na gente. Só se alguém vir e dizer qual era o caboclo ou qual era o guia que estava na coroa da gente. Por exemplo, assim, a linha branca que você chama são os povos que estão aqui ao redor da gente, né? Que está aqui dentro do Congá, né? É o povo da linha branca que chamam, né? Da linha branca. Então, da encruza já é ali para a banda do outro lado, né? Que tem o seu tranca-rua, tem as pombogiras, né? Aqui tem o povo das águas, o povo de Oxóssi, são o povo da mata, né? Os mineiros, que são a parte de Zé Raimundo, né? Então, pelo que eu já comecei a aprender e desenvolver, o aprendizado já é o que eu tô sabendo, entendeu? Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Velho Omulu, a todo baluaê. Velho Omulu, a todo baluaê. E sofri muito preconceito, até porque até hoje na nossa cidade tem muito preconceito a respeito disso, né? Então no início eu tinha muitas pessoas que falavam coisas que não deviam, né? Preconceito da pessoa mesmo, né? Até chegou dentro da minha família, não tive preconceito dentro da minha família não, tá? Com certeza não, agora fora tive muito. Mas isso aí nunca me abalou. Preconceito das pessoas sobre a minha missão, a minha religião, nunca me abalou. Tanto que se me abalasse, eu não estaria trabalhando hoje, né? Porque eu acredito assim, na hora que tu és criticada, se tu te rebaixa, tu para com o que tu queres. Então, se tu tens coragem para enfrentar, tu vai até onde Deus quiser. Tudo que eu faço para mim é verdadeiro, é porque eu trabalho com muito amor na minha missão, na minha religião. Tá? Eu sou católica, gente. Não deixe ser católica, com certeza. Mas eu faço tudo o que eu faço com determinação, com amor, com carinho, com respeito, tanto a mim quanto a pessoa para que eu vou trabalhar, né? Termo de saúde, porque sempre segunda-feira eu trabalho muito para saúde, quarta eu trabalho muito para negócio, sexta-feira eu trabalho para amor, entendeu? Então tudo é uma coisa da outra. Então, assim, são várias e diversas coisas que acontecem que é muito verdadeiro. Mas se pergunta assim, existiu muita coisa que ainda não aconteceu, que eu fiz, existiu, com certeza. Sabes por quê? Porque nem Deus agradou todo mundo, por que eu vou agradar? Né? Não é tudo aquilo que o pensamento da gente joga para tentar a gente subir. A gente faz de acordo com o que a gente tem fé e consegue chegar lá. Com a minha família, assim, de pai e mãe, não, né? Mas teve de vizinhos, de tio, de parentes, entendeu? De namorado, assim, entendeu? Teve as pessoas... Porque geralmente, eles, como eu falo, eles digam assim, até macumbeira. É como se fosse uma doença, fosse uma coisa, assim, contagiosa, né? Aí, no início... teve bastante, assim, preconceito, né? Hoje em dia não, as pessoas já estão assim, um pouco mais amadurecidas, né? Já tem um pouco, assim, de conhecimento. Mas na época, assim, que eu comecei mesmo, que eram poucos terreiros aqui na cidade, era muito preconceito mesmo. Ainda existe, mas já não está, assim, num grau tão elevado como era antigamente. Antes dos anos 70, os terreiros de Umbanda, de Candomblé, foram tratados como casos de polícia, né? Se a gente for buscar notícias nos anos 30, 40, 50 sobre os terreiros no Rio de Janeiro, em Salvador, o lugar mais adequado para encontrar essas fontes é certamente as páginas policiais dos jornais, onde se vê bastante claramente o tipo de tratamento que tanto a mídia, né, bastante conservadora sempre, mas também os setores hegemônicos da sociedade, né, os setores mais letrados, dava aquilo que era visto como uma religião de gente pobre, uma religião de negros, de descendentes de escravos que professavam
cultos, né, animistas, mas sempre atrelados a essa ideia de que eram cultos de magia e de magia negra. Durante muito tempo se disse que a Umbanda, o Candomblé não eram religiões, eram seitas, e como seitas, portanto, não podiam ser reconhecidas como legítimas, né? Dá para falar assim, das diversas manifestações que temos como religiões, porque elas estão organizadas em termos de uma cosmogonia, ou seja, elas pensam como o universo se fez, de uma cosmologia, de como esse universo está organizado, e tem uma referência ao sagrado, né? Então, essa referência ao sagrado, essa definição, essa contraposição entre o espaço sagrado e o espaço profano, entre aquilo que é da ordem cotidiana, do tempo comum, e aquilo que é intocável, indizível, aquilo que deve ser celebrado e cultuado, está presente nessas religiões. No caso da Umbanda, é notória, por exemplo, a influência de uma matriz indígena, né? Então uma fusão um pouco com as tradições indígenas. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé também se sincretizam e também se modificam. O que é fundamental perceber é que é uma religião como qualquer outra, né? E que assumi-la como religião é parte de uma discussão que os estudos culturais têm trazido, que os estudos pós-coloniais têm trazido, que dignifica uma determinada matriz étnico-racial, mas também cultural e religiosa, né? Dentro da minha família também não teve muito apoio por parte de algumas pessoas, bem poucos mesmo. Mas isso nunca me desanimou em nenhum momento. Eu sempre busquei nessas pessoas me inspirar cada vez mais, focar mais na Umbanda também, não deixando que isso prejudicasse meu caminho dentro da Umbanda. Em nenhum momento, quando eu comecei na Umbanda, eu pensei em desistir. Que mesmo com preconceito, com deboche de algumas pessoas, a gente luta para que seja não reconhecida, que reconhecida já é, que a gente tenha o nosso espaço, que a gente tenha a nossa liberdade para continuar. No momento que a gente está no trabalho, é uma realização, parece que é como se o que os outros falassem, o que o povo lá de fora falasse, não importa. Não importa que a gente tá trabalhando, tá fazendo nossas obrigações e que a gente, mesmo com preconceito, a gente está ganhando o nosso espaço dentro da cidade de Parintins. O preconceito, ele é o que, às vezes, vamos dizer assim, não empatar, não empata, mas a gente vê nele forças para a gente continuar. Que eles, entre aspas, né, eles acreditam e não acreditam ao mesmo tempo, né? Eles acreditam, assim, quando algo acontece de bom para eles, que eu possa ajudá-los. E quando eu não posso, eu acredito que eles não acreditam no que eu carrego, que eu tenho na minha vida, entendeu? Foi da família, principalmente dos irmãos, da família, de dentro de casa mesmo, sabe? Que aconteceu o mais preconceito, até hoje ainda tem.